trazer uma abordagem na cadeia de valor do eletroeletrônico. Como é que ele nasce, como é que ele se transforma, como é que ele chega nas nossas casas, nas jornadas de consumo e nas jornadas de experiência que a gente carrega todos os dias aí como consumidores. E nós vamos tratar num ângulo aqui não só das matérias-primas, seleção de fornecedores, otimização de custo, gestão de estoque, distribuição e satisfação do cliente com foco na qualidade e no feedback contínuo. Para falar sobre a vida do eletrônico, da matéria-prima até a experiência do cliente, eu vou convidar um executivo global com mais de 32 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, possui MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Administração e Negócios pelo INSPER e formação de conselheiro pela Dom Cabral. É especializado em gestão, vendas, marketing e planejamento estratégico, destacando-se por seu perfil inovador e orientado a resultados. Queria pedir uma salva de palmas calorosa para receber o Eduardo Brunoro, General Manager da TPV Philips AOC. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, bom dia. Obrigado, Ângelo. Valeu. Valeu. O palco é seu. Pessoal, prazer estar aqui. Acho que a gente já teve alguns bons insights aí, né? E lá fora está mais cheio de insight ainda. Então, eu acho que a gente tem que respirar inovação aqui. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar andar aqui para falar com todo mundo que está um pouco espalhado aí. O meu time compareceu em massa, obrigado. Fico feliz. Bom, o Ângelo já fez a introdução. O que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar falar e mostrar para vocês qual é a vida de um eletroeletrônico. Desde que ele sai lá como uma pecinha pequenininha lá na China, até a casa de vocês. Tá? Com toda a experiência, como a gente cria uma marca de eletrônicos, como a gente atende os consumidores de eletrônicos, como a gente fabrica um eletrônico, todas as nuances da fabricação de um eletrônico. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Toda essa cadeia, desde o nascimento até o final dele. Tá bom? Pensem como uma pecinha eletrônica em peregrinação pelo caminho de Compostela. Então ele vem desde lá da China com o cajadinho dele até a casa de vocês. Então passa por uma série de transformações não só do produto em si, mas da criação de marca, de você poder ter o prazer de comprar isso, construir a marca, fazer ele chegar on time na casa de vocês pelo e-commerce que o pessoal estava falando aqui, pelo online. Tudo isso, tá bom? Então, vou começar. Bora lá? Então, tá bom. Deixa eu só achar o controle aqui. Vamos lá. Bom, só uma introdução rápida. A TPV é a Top Victory. Nós somos uma empresa chinesa, dona das marcas Philips e AOC, ok? Philips, muito forte em TV, som, e a AOC muito forte em monitores, principalmente monitores gamers. E a Philips também, a parte de som. Então, fones de ouvido, caixas acústicas, tudo isso. Então, esse é um pouco o perfil. Eu não vou ficar falando muito das nossas marcas, eu vou tentar dar um overview do processo. Obviamente, de vez em quando eu vou falar de marca, mas eu vou procurar sempre fugir da marca, tá bom? Quando o eletrônico sai lá da China, só para vocês terem uma ideia de qual o percurso que ele faz, né? A gente está usando como exemplo aqui, ó, um produto que está saindo de Xangai até o Panamá. Então, ele tem 54 dias de trânsito. Isso aqui via marítimo. Então, vocês estão vendo lá, ó, Xangai, tem um naviozinho que vai até o canal do Panamá. São 54 dias. Todos aqui conhecem o canal do Panamá, sabem onde fica? Óbvio, no Panamá, né? Mas ele fica bem ali no meio dos continentes, ó, vocês podem ver. E para complicar um pouquinho mais a vida desse eletrônico, hoje o canal do Panamá, não sei se vocês sabem, ele está secando. Então o nível de água do canal do Panamá está menor. Então, isso qual a razão? Você fala, pô, mas o mar está secando? É um canal, tem 2 oceanos do lado dele ali. Não, o canal do Panamá ele é alimentado por água doce. É água de um lago. Então, esse lago seca, o canal seca. Com isso, o que acontece?
passam menos navios. A água que é bombeada para encher e baixar a comporta vem de lago. Então, isso passam menos navios. Aí você fica com um congestionamento ali para entrar no canal do Panamá, às vezes até de 7 dias. O navio tem que ficar esperando no Panamá 7 dias para cruzar o canal. Aí vocês imaginam, você já tem um transit time super apertado e fica parado mais 7 dias lá. E esses 7 dias, ele entra em custos de frete, custos da operadora do navio, custos de tripulação e tudo isso. Então, a cadeia ela vai aumentando, o custo da cadeia vai aumentando. E aí, quando você sai do Panamá, e aí é legal dizer, no próximo slide eu vou mostrar melhor. Tem ali o canal do Panamá, bem na intersecção dos continentes ali. Aí você dá aquela voltinha, aí você entra ali dentro do Brasil. Aí que começa o pandemônio. Vamos lá. Uma outra parte que é o seguinte: depois que ele fica pronto em Manaus, ele tem que ali entrar por Belém e ir até Manaus por rio. Então, é um caminho extremamente complexo, que no próximo slide eu vou mostrar o que se trata. São rios. Então, você tem um navio. No Panamá, é importante dizer, sofre um transbordo, porque até o Panamá você tem navios grandes. Do Panamá, quando você vem para o Brasil, para Manaus, tem um transshipment, que é uma mudança de navio, porque o navio grande, ele não entra no rio. Então, você tem que fazer um movimento para tirar esse container do navio grande, colocar no navio pequeno e descer para o Panamá. Isso em si já é uma operação complexa no Panamá. Vocês imaginem que os eletrônicos, eles vêm em kits. Por exemplo, eu vou fabricar 100 mil TVs. Então, desses 100 mil TVs, vou supor aqui que venham 30 containers. Só que o que acontece às vezes? O próprio armador, ele esquece 1 ou 2 containers lá desse lote. Aí quando chega em Manaus para produzir, chegou todo o kit das 100 mil TVs, só que está faltando 2 containers. E aí você não tem produto para produzir em Manaus, porque está faltando 2 containers. Você tem que trazer 2 containers correndo, ou fazer um balanceamento de kit em Manaus com alguma matéria-prima que você já tem lá. Então, toda essa logística, ela dói demais para o fabricante. Então, isso você tem que replanejar a matéria-prima na fábrica, replanejar a produção e tudo isso. Legal? Então, depois de Manaus, ele volta para Belém, aí de Belém ele pode descer para São Paulo, que é o maior consumidor e o principal centro distribuidor de caminhão, ou pode descer por cabotagem também. Saindo, você vai de Manaus até Belém com balsa, e de Belém você entra no navio, aí o navio desce para São Paulo. Então, esses trânsitos você tem de Manaus a Belém, no rio, são 5 dias, tá? De balsa. E aí, sem entrar em detalhes de rio, mas no rio você tem pirataria, você tem roubo, você tem gente que abre container com maçarico no teto durante a noite, que sequestra a balsa. Tem todo um gerenciamento de risco da operação dentro do rio para esse container não ser roubado. Então, tem muita coisa por trás disso. Aí você tem de Belém a São Paulo 16 dias, aí o total, descendo de Manaus para São Paulo, você tem 21 dias, ok? E você tem o rodoviário, que vai de balsa da mesma maneira de Manaus para Belém, aí de Belém para São Paulo, 10 dias de rodoviário, total de rodoviário, 15 dias. Aí tem um porém. Hoje, uma carga de Manaus para São Paulo, de cabotagem, um container, custa por volta de 4, 5 mil reais. Um caminhão de Manaus, na rota toda de Manaus para São Paulo, custa por volta de 20 mil reais. Porque aí você envolve gerenciamento de risco, você envolve vários motoristas e assim sucessivamente. Então, praticamente um caminhão de Manaus versus um navio de Manaus é alguma coisa por volta de 4 vezes o preço. Então já encarece muito mais o teu eletrônico aqui em São Paulo se você descer ele de caminhão. Óbvio, você não aplica isso no preço, mas você tem que absorver isso na cadeia. Tá bom? Aí, pessoal, coloquei um adendozinho aqui para deixar todo mundo na mesma página. Vocês têm ouvido da seca do Rio Amazonas? Tem? Então, esse é outro ponto crítico que está acontecendo. Isso aqui são algumas fotos que a gente tem lá do ano passado. E esse ano o rio está pior. Está secando por volta de 15 dias antes do que era para secar. Por que seca o rio? Obviamente por falta de chuva
e também um pouco de participação do degelo no Peru, que a água do Rio Amazonas vem do Peru. Então, sofre demais. E aí, por que a gente sofre? Porque o navio não passa mais. Então, você tem que fazer uma operação de guerra com os navios e com outros processos que eu vou mostrar agora. Só um detalhe. Olha, esse aqui, lembra que eu disse que o navio troca-se de navio lá no Panamá, aí entra o navio menor, ele entra lá por Belém e vem descendo. Olha a geografia do negócio, está vendo? Olha, ele sai lá de Macapá, vai descendo, passa por Santarém, vai entrando rio adentro até chegar em Manaus. Manaus está ali no cantinho, ó. Tá vendo? E tem 2 lugares que chamam-se Tabocal e o Foz do Rio Madeira ali, que isso aí seca. O navio não passa mais. Ou seja, um navio que tem 4, 5 metros de calado, que a gente chama que é o navio do topo da água até o fundo, o rio passa a ter 2 metros, 1,40 m. Então, só passa a balsa. Esse navio já não passa mais, mesmo o navio pequeno. Então, o que está acontecendo? Você não tem entrada de matéria-prima para Manaus e você não tem saída de produto acabado. Ou seja, Manaus fica literalmente bloqueada. Nada entra e nada sai. Com isso, toda a indústria de Manaus, ela fica travada. O que a gente chama de indústria de Manaus? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, motocicletas, ar-condicionado e alguma outra coisa que eu devo estar esquecendo. Ou seja, a gente continua com um grande risco para a nossa Black Friday esse ano de novo. Então, a probabilidade de faltar mercadoria aqui vai ser enorme. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa na Black Friday, eu recomendo que vocês comprem logo, porque vai faltar. Tá legal? A gente está fazendo algumas operações que agora eu vou mostrar, para tentar mitigar um pouquinho esse problema. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para criticar, mas como é usual, o nosso governo está lento no processo de ajuda. O que seria ajuda do governo? Ele fez um leilão para fazer uma dragagem no rio. O que é a dragagem do rio? É você afundar um pouco o rio, você contratar máquinas grandes, elas vão no rio, cavocam o rio e jogam em outro lugar. E aí o rio fica com o tipo de um canal e o navio consegue passar ali. Mas isso era para ter sido feito já o bid, não foi feito. Acho que está sendo feito essa semana, para o mês que vem começar. Possivelmente não vai dar tempo. Então, qual é uma saída alternativa que as indústrias, junto com os portos lá, estamos tentando fazer? Aquela foto da esquerda ali é um porto que tem no rio, lá em Manaus, chama-se Chibatão. Vocês podem ver que tem alguns guindastres ali parados, né? Esses guindastres, eles são flutuantes. O que vai ser feito? Esses guindastres vão ser movidos para aquela região que eu mostrei no slide anterior, em Tabocal. E aí o que vai acontecer? Esses guindastres, o navio vai ancorar lá e os contêineres vão ser movidos dos navios para balsas. Então, você vai ter uma movimentação gigante de balsa desses pontos até Manaus. Então, balsas 24 horas por dia, indo e voltando Manaus para tentar entrar com matéria-prima e sair com finish goods, com produto acabado. Então, vai ser uma operação de guerra, uma operação complexa, que vai ter que rodar 24 horas por dia, à noite e assim sucessivamente. Então, só para vocês terem o contexto da complexidade logística que Manaus tem, é isso aí. Aí vocês falam, por que a Zona Franca é lá no meio da floresta, né? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Então, obviamente, você tem todo um contexto social envolvendo a Zona Franca. Eu sou bastante favorável à Zona Franca, mas eu acho que o Brasil já deveria começar a pensar algum modelo diferente para a Zona Franca. Migrar a Zona Franca para alguma coisa voltada para produtos, para turismo, principalmente, para produtos oriundos da natureza, trabalhar com produtos para química, para cosméticos, tudo isso de uma maneira muito mais forte do que tem hoje, porque esse processo logístico ele é complicadíssimo e, principalmente, tem um custo gigantesco. Legal? Deu para ter uma ideia legal o que é Manaus, o que é um eletrônico em Manaus? Bacana. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, tá? Ou depois, não sei se tem um tempo, como tá, mas eu acho que dá para ouvir. Tem microfone ali, né? Só complementando, essa aqui é a nossa fábrica lá de Manaus, tá bom?
Então, vocês podem ver, tem 195 mil metros de área. E por que eu estou mostrando isso? Para falar que a nossa fábrica é grande? Não. Para mostrar a responsabilidade que as empresas de eletroeletrônicos elas têm sobre a produção e sobre o produto. Então, você tem uma fábrica gigantesca, que tem quase 2.000 funcionários nessa empresa. Isso é uma marca, então você tem várias marcas lá. Dentro dessa fábrica, você tem tudo o que você possa imaginar de processos de qualidade, processos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento. Eu não sei se todos sabem, no Brasil, a indústria da eletroeletrônico, ela tem que investir 4% do faturamento dela em pesquisa e desenvolvimento, é mandatório. Então, uma empresa que fatura, sei lá, 2, 3 bilhões de reais por ano, ela tem que investir 5% disso em pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem grandes centros de pesquisa e desenvolvimento em Manaus. Isso é muito legal. Então, convido, quem não conhece a Zona Franca, é legal pesquisar, é legal ir lá visitar, tem muita inteligência e muito conhecimento lá. Ok? Você tem grandes fábricas, por exemplo, a nossa fábrica, você tem os meus concorrentes que também têm fábricas e processos maravilhosos, você tem a Moto Honda lá, você tem as empresas de ar-condicionado, então é um polo extremamente importante de conhecimento e tecnologia instalado em Manaus. Legal? O que normalmente as fábricas têm lá, né? As ISOs, que são basicamente o que todos conhecem, 9.000, 14.000, a gente tem a 45.000, que é a saúde e segurança ocupacional. Aqui tem dois fatores, tá? Sendo muito sincero. Óbvio, para que a empresa seja reconhecida, que os funcionários tenham todo um processo adequado de trabalho e tudo isso. Só que a TPV, ela é uma empresa chinesa, ok? Então, para uma empresa chinesa, a gente tem que mostrar o dobro dos outros. Então, essa é uma das principais razões que a gente tem isso lá, para mostrar que a gente é uma empresa chinesa, mas é totalmente comprometida com o ambiente de trabalho, com o bem-estar do trabalhador e tudo isso. É fundamental para a gente ter essa imagem junto ao mercado. Mais do que o próprio processo, que é o mais importante de todos, mas a gente precisa mostrar isso para o mercado. E aí tem as outras, né? Você tem sistema de gestão de informação, aliança empresarial responsável, gestão de efeito estufa, e principalmente agora o que a gente tem investido bastante é o sistema de gestão de energia. Isso é fundamental hoje. Vocês viram, a gente já tem começado a instalar placas solares na fábrica. Nosso intuito é que a fábrica ela gere ela mesma de 30% a 40% da eletricidade que ela consome. Então, esse é o processo industrial, isso que a gente está lá para ter todas as ISOs e para mostrar para o Brasil e para o mundo que a gente é capaz de fazer aqui. Todo o processo de reversão do lixo eletrônico. Então, todas as empresas de eletroeletrônico, elas são responsáveis por trazer de volta a parte de eletroeletrônico. Então, você tem aqui uma complexidade enorme do Brasil, você tem a parte fiscal de transportar lixo eletrônico, que às vezes o pessoal exige nota fiscal para você poder transportar carretas de lixo eletrônico. Então, isso é muito complicado. Então, a gente tem um commitment, né? A gente tem um comprometimento de ano a ano a gente recolher mais produtos. Então, no ano 1, que foi 2021, 1% de todo o peso gerado, 2022, 3%, e assim sucessivamente. Até 2025, 17% em toneladas do que for produzido tem que ser coletado como lixo eletrônico. Então, isso é dificílimo pela posição do Brasil, pelo tamanho do Brasil, pela logística do Brasil e principalmente pelo custo gerado em cima disso. É uma fortuna para você fazer a movimentação e o descarte correto disso. E tudo isso, né, gente, a gente não pode repassar para o preço do produto. Pós-venda. O pessoal falou um pouquinho de pós-venda aqui. Eu vou passar rápido aqui, mas é muito legal isso e também, para a gente da TPV, é razão de muito orgulho. Tanto na OC quanto na Philips, isso aqui são estatísticas extraídas do Reclame Aqui. Então, a gente tem uma pontuação na OC de 8,6, número de reclamações avaliadas, reclamações respondidas, pode ver que nos dois casos são acima de 95%, a gente faz questão de responder tudo. Então, isso aqui, hoje no Brasil, esse site é fundamental para a construção de marca. Quando você fala de marca, você tem que estar olhando para isso e gerenciando isso. A gente tem um corpo de funcionários bastante significativo, gerenciando isso o dia inteiro. Não só advogados, mas principalmente
back-office que fica atendendo as ligações, dando retorno para consumidor e assim sucessivamente. Isso é um dos principais indicadores do nosso sucesso no pós-venda. Tenham isso em mente, é importantíssimo. Hoje você já tem GovBR, você tem alguma coisa do governo que já está ajudando também, mas hoje o Reclame Aqui é o maior e nós lá fazemos questão de manter isso sempre no melhor nível possível. Tá bom? Quem aqui já não conhece uma loja ou foi comprar alguma coisa, a primeira coisa que pesquisou foi no Reclame Aqui para ver o número de reclamações. Temos reclamações? Óbvio que temos, mas elas são bem tratadas. Eu costumo forçar muito isso, porque eu, na minha condição de consumidor normal, eu entendo que, mesmo que você tiver problema, se você for bem tratado, você volta. Então, isso é fundamental aqui. Tá bom? Aqui você passar bem rápido, a gente é medido e avaliado mundialmente pelo NPS, que é o Net Promoter Score. Então, você tem alguns números, se você for acima de 50, você é promotor, de 9 a 10, aliás, você é promotor, 7 a 8 você é passivo, e 0 a 6 você é detrator. Então, se vocês derem uma olhada lá, a gente vem crescendo ano a ano, 2022, 2023, 2024. Em 2024, a gente está com 80% de satisfação. Então, isso, há muito mais promotores do que detratores da nossa marca. Então, isso já é importante. E tenham algum indicador de performance para medir a satisfação dos vossos clientes. Insisto, o pós-venda, muitas vezes, é mais importante do que a própria venda. Aqui, dois casos legaisinhos que eu gosto de mostrar, né? O nosso pós-venda é insano. A gente tem um call center com mais de 50, 60 posições, o telefone toca, reclamações abertas. E, óbvio, temos reclamações, temos erros, só que também tem a sacanagem, né? Então, dois casos atípicos aqui que eu gosto de mostrar. Esse aqui é um que a gente... nós levamos um processo em pequenas causas, porque o consumidor afirmava que a TV dele dava choque, que a TV tinha problema, pedindo um reembolso considerável. Aí o que a gente fez? Mandamos um técnico na casa, pô, TV está dando choque, ao invés de trazer a TV aqui no nosso centro, vamos na casa do cliente. Dê uma olhadinha na TV da pessoa ali, se você martelar a TV ali, você não consegue fazer aquilo, e olha as instalações elétricas na casa da pessoa. Então, não tem TV que vá funcionar nesse lugar. Então, você pode ver ali, a gente mediu 164 ao invés de 110 na casa da pessoa. Então, a TV estava dando choque, óbvio, tem fuga de corrente, ela vai sair por onde dá. E aí a pessoa quebrou a TV e falou que, olha, a TV tinha explodido por causa da eletricidade, querendo uma TV nova. Então, você tem realmente casos que fazem sentido e tem casos que são absurdos, né? Esse aqui é um outro. Esse aqui é uma TV, ó, que a pessoa falou que a TV explodiu. Se você olhar, é praticamente impossível a TV explodir desse jeito. Aí a gente foi a fundo nesse caso. A gente consultou a nota fiscal, a chave de acesso à nota fiscal não funcionava, não existia. Solicitamos ao varejista que ela dizia que tinha comprado a nota fiscal não existia. Ou seja, o cupom era falso. E aí a gente mandou de novo, a gente manda o nosso corpo técnico para a casa do cliente, e aí foi visto que a televisão que tinha pegado fogo não era o mesmo modelo informado no cupom fiscal, mesmo o cupom do fiscal sendo falso. Então, tudo isso a gente tem que olhar, a gente tem que dar retorno, tem um custo altíssimo, mas no final das contas acaba sendo alguma coisa falsa ou má fé, né? Eu diria assim. Então, isso custa, mas é interessante, a gente tem que atender, a gente tem que dar retorno, porque hoje, principalmente com mídia social, se uma pessoa posta isso, fala, ó, a TV Philips, a TV OC explodiu e ninguém está olhando, imagina o barulho que isso dá. Você vai comprar uma TV, você entra lá no Reclame Aqui, a primeira coisa que você vê, olha, a TV explodiu e a marca não está fazendo nada. O que você faz? Obviamente, você não compra a TV, você vai para outra marca. Tá bom? Hoje, a gente tem trabalhado, e vocês têm acompanhado aí, que o mundo hoje é dos influencers, né? Então, quando você fala de influencers, tem um influencer legal, tem um influencer que realmente agrega para as pessoas, e tem um influencer que é só um influencer, sem críticas, sem nada, mas hoje está bastante complexo você definir e separar o joio do trigo. Então, a gente tem trabalhado bastante com influencers, a gente entende que o influencer é um caminho legal, até um determinado ponto.
mas hoje a gente tem trabalhado bastante com influencers para a construção da marca, principalmente na parte de gamers da AOC. Nós somos líderes mundiais em monitores gamers, e hoje, no mundo gamer, o influencer faz muito sentido, e na música. Legal? Então, a gente aqui tem algumas estatísticas, né? 45% dos brasileiros compram baseado em alguém ou alguma coisa que eles viram. 60% das pessoas que têm alguma opinião gostam de ter essa opinião de pessoas especializadas. Por exemplo, o cara de eletrônicos que faz o open box. Então, aquilo tem muita influência, aquilo é muito legal. Você tem também, isso que eu falei, né? 50% ouvem a opinião desses especialistas. E aí somente 20% dos entrevistados dão preferência e importância para quem tem mais seguidores e status na rede. Ou seja, quando você vê aquele cara que tem milhões de seguidores, ele tem uma influência limitada no processo de compra e de escolha de produto. Só como uma referência, como que fica o marketing de influência, né? Então a gente tem no topo da pirâmide influências que têm acima de 1 milhão, no meio da pirâmide entre 100 e 500 mil seguidores, e embaixo, abaixo de 100 mil seguidores. E eu afirmo com bastante clareza para vocês e certeza que, às vezes, o retorno do pequeno é muito maior do que o retorno do gigantesco lá na ponta. Principalmente quando a gente está falando de influencer regional. Então, para a construção de marca, para você penetrar em alguma região que você não está, o pequeno é muito mais eficaz. Então, aqui só mais um processo de escolha que a gente escolheu a nossa embaixadora. Então, tem todo um processo de música, que hoje a maior música, a música com mais ouvintes no Brasil é a sertaneja. Então, baseado nisso, em pesquisas, tudo isso que a gente fez, a gente acabou escolhendo a nossa embaixadora de som, que é a Simone Mendes, acho que todos conhecem. Por que a gente escolheu ela? Pelas pesquisas que a gente fez e pelo perfil também, o perfil família. Ela é querida, todo mundo, na pior das hipóteses, tem um sentimento neutro com ela e não um sentimento negativo. Então, isso é fundamental, é importante. Outra coisa que a gente investe bastante como construção de marca e fazer o cliente chegar principalmente em AOC, são campeonatos autorais de gamers. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o mercado de gamer ele é muito, muito maior que o mercado de filmes no mundo inteiro. Então a gente fala, pô, aquelas bilheterias gigantescas que a gente vê de Vingadores e outros filmes, hoje o gamer é muito, muito maior. Então o último campeonato que a gente fez com a AOC, a gente fez um campeonato autoral para pessoas com disabilities, com algum tipo de limitação motora. Então tem o Machadinho, que é o nosso embaixador. Então a gente tem investido muito, como construção de marca da AOC, campeonatos para pessoas com algum tipo de restrição de movimento, e também para meninas, porque as meninas são muito discriminadas no mundo gamer. Isso tem melhorado ano a ano, mas ainda existe. Então a gente tem investido bastante na construção de marca. Falando em construção de marca, nós temos um produto, aqui eu vou falar um pouquinho de produto, não tem como fugir da nossa marca. Nós temos uma TV chamada Ambilight. O que é essa TV? Vocês estão vendo na parede que ela tem luzes, tem uma luz projetada na parede? Isso chama-se Ambilight. É uma série de LEDs que espelha na parede a mesma cor que está na tela. Então, quando a cor da tela vai mudando, a cor da parede vai mudando. Então, isso dá uma sensação de profundidade e de imersão que é fenomenal. Quando você começa a usar essa TV, quando você não tem mais essa TV, você sente falta. Você acha que está faltando alguma coisa. E o que a gente investiu? Como construção de marca. Para ter uma marca forte, a gente precisa ter gente grande. Então, o que a gente quer fazer? A gente não está falando que isso é uma TV. A gente está falando que isso é uma Ambilight. É uma categoria dentro de TV. Então, é uma Ambilight TV. A gente está investindo para construir esse tipo de percepção junto ao cliente. E como a gente tem feito isso? Com grandes investimentos e com todo um go-to-market específico para isso. Aqui, por exemplo, uma propaganda que a gente está fazendo. Patrocínio do Barcelona. Ele dentro do estádio.
pub with the best club in the world to bring the magic of the pitch to your home. More than a TV. Ambilight TV and FC Barcelona. Não sei se vocês viram, o cara que está do lado dele é o Lewandowski, né? Do Barcelona. Então ele está comendo pipoca, teoricamente, na sala da casa dele, e o Lewandowski pega a pipoca dele. Por que esse patrocínio? Primeiro, pela grandiosidade da marca, e segundo, para a gente poder construir uma categoria diferente de produto. Detalhe, com esse tipo de patrocínio, a ativação, às vezes, é muito maior e mais cara que o patrocínio. Então, a gente falou de patrocínio esportivo aqui, de marketing esportivo. A ativação desse patrocínio, ela tem que ser muito maior do que o próprio investimento no patrocínio. Porque, senão, isso acaba não tendo retorno nenhum, você não tem visualização da sua marca, a sua marca não é atrelada ao esporte, à performance, a tudo isso. Tá bom? Falar um pouquinho de modelo de negócio. Essa aqui é a parte mais numérica, mas eu vou ser bem rápido. Para você, quando a gente traz um produto da China, tendo como base um produto de 100 dinheiros, né? Então, o frete da China para Manaus, 7%. O armazenamento e o imposto de entrada que a gente paga em Manaus, mais 1,3%. Garantia, fabricação e outros custos, mais 15%. E o frete de Manaus para o centro distribuidor, mais 5,6%. Ou seja, você tem por volta de 30% de agregação de impostos e de custos no seu produto até chegar ao consumidor. E aí, depois dessa linha, nós temos ainda a nossa margem, a margem do fabricante, e você tem a margem do varejo. Então, é essa a composição de custo de um produto. Então, até chegar na porta do varejo, você tem 30% de agregação, aí depois do varejo tem a margem do fabricante e a margem do varejo. Ok? Eu não vou abrir os números, porque cada varejo tem a sua, cada fabricante tem a sua. Mas eu afirmo categoricamente, com muita tranquilidade, hoje a margem do fabricante ela é muito, muito pequena. Se vocês olharem o faturamento de uma empresa de eletroeletrônicos e quanto sobra na última linha, é estarrecedor. É muito pouco. Pelo tanto que você movimenta de dinheiro e pelo tanto que você vende, o que sobra na última linha é muito pequeno. Hoje eu afirmo a dizer que hoje o negócio de eletroeletrônico ele é muito mais um negócio de supply chain do que de produto e venda. Porque se você parar num país de consumir a matéria-prima da China, a roda ela para de rodar no mundo inteiro. Então o produto, quando você não compra mais no Brasil, o produto acaba ficando mais caro para o fabricante na Europa, na Ásia e assim sucessivamente. Então a cadeia hoje de supply chain ela é muito mais importante, às vezes, o consumo em escala, né? A compra em escala ela é muito maior do que a própria venda do produto. E aí, para finalizar, por que eu mostrei aqueles custos? Todo mundo aqui está familiarizado com D2C? Acho que todo mundo é do mercado online aqui. Por que hoje você vê as marcas indo para o D2C? Na minha opinião, o ponto mais importante de tudo isso, obviamente, você tem a margem, que você tira a margem do varejo, mas, na minha concepção, como gestor de marca, gestor de negócios, na minha concepção, é você ter o seu cliente na mão. Que aí o seu cliente ele tem a maior percepção do seu negócio, você fala com ele direto, porque hoje quem fala com o nosso cliente é o varejo. Então tem muito ruído no meio disso. Então, na minha visão, a parte mais importante do D2C, fora a melhoria de experiência de usuário, presença nas redes sociais, construção de marca, tudo isso, é você ter seu cliente na mão. Então você gerencia o seu cliente da melhor maneira possível. Obviamente, caso você não faça isso bem, aí vai virar uma faca de dois gumes. Aí você vai perder o cliente muito mais rápido que o varejo perde. Aí é um tiro no pé. Então o D2C é legal? É importante? É fundamental? Na minha percepção, é. Mas o tratamento do cliente junto ao D2C é fundamental, maior do que a venda. A venda, na minha concepção, ela vai ser a consequência da performance do teu D2C no tratamento do cliente, na gestão do teu cliente, na interface com o teu cliente. Duas fotos do nosso D2C, tanto da Philips quanto da AOC. Então, por favor, nos prestigiem, entrem lá, comprem o seu produto. A Black Friday está aí, comprem antes porque vai faltar. Tá bom? Então, acho que é isso. Basicamente, da minha parte, eu terminei. É isso aí. Qualquer dúvida, fico à disposição. Estou por aí. Muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha passado um pouquinho da ideia do que é a vida de um eletrônico da China até a casa de vocês. Legal? Muitíssimo obrigado. Valeu!
Valeu, Brunoro.